Está valendo. De novo, boa noite a todas e a todos. Boa noite. De casa também, que estão nos vendo aí pelo Facebook. Vamos começar, como sempre, aqui pelos recadinhos, né? Falando das palestras do mês de julho, no dia 27, que é uma quinta-feira, Gratidão, com Silvia Regina de Lúcia, às 20h15. No dia 30, que é na semana seguinte, né, também às 20h15, a Revista Espírita como Laboratório de Construção da Doutrina Espírita, com Chaline Fante. E no dia 31, que é uma quarta-feira, às 14 horas, Esperança, com Tânia Fernandes. Agora, falando dos eventos do mês de julho, no dia 13, que é um sábado, nós teremos a nossa festa julina. Né? Começa às 12 horas, vai até às 16. A gente tem as comidinhas aí, né? Na festa julina, comidas típicas e tal. O bate-papo é bom. Temos o bazar de seminovos aí, sempre, como sempre, né? Com peças a partir dos R$5. E às 15 horas a gente dá uma paradinha para palestra, para uma palestra que é sempre tradicional também ter nos nossos eventos, né? O Ezequiel Mota vai nos brindar aí com uma palestra sobre mundo corpóreo, mundo espiritual e intercâmbio entre os dois. Bastante interessante. O outro recadinho que a gente tem aqui é com relação ao curso básico de Espiritismo. A gente vai começar uma turma nova no dia 3 de agosto. Não vamos repetir a versão online, pretendemos fazer a versão presencial. Então, seriam as aulas todos os sábados, a partir do dia 3 de agosto, das 10 ao meio-dia. Tá? 2 horas de aula. As inscrições podem ser feitas lá na mesinha, na nossa secretaria, né? Por e-mail. O e-mail a gente tem anotado aí nos quadros. E também pela nossa página do Facebook e Instagram. Tem Instagram agora também, né? Tem Instagram. Instagram também? Tem. Manda pra. O livro que a gente vai usar é o ESDE. O ESD. ESD. Que é a sigla de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um livro da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que junta aí ensinamentos. Outro recado é com relação aos quadradinhos de lã, que são essas peças que a gente tem aqui. Né? São quadradinhos de 20 por 20, tricô ou crochê, que a gente pede, quem tem habilidade, gosta de fazer, pode nos entregar o quadradinho desse, ou quem não tiver habilidade e quiser trazer um novelo, nós temos pessoas habilidosas que fazem. Né? E depois a gente junta, né? Essas pessoas habilidosas, a gente não, né? Porque eu não estou incluído nessas habilidades. As pessoas habilidosas juntam os quadradinhos e formam uma manta, mantas que a gente faz uma doação aí para uma instituição. E tem as mamães lá para as crianças recém-nascidas. Com relação a doações, a gente aceita doações de roupas e calçados usados, limpos e em bom estado, né, para que a gente componha o nosso bazar, que ajuda o nosso centro aí com os custeios. Né. Doações em dinheiro também, né, a gente aceita, tem aí na secretaria ou nos quadros tem as informações aí para quem quiser fazer alguma doação em dinheiro, é só se manifestar ali com quem estiver na mesinha lá, pode fazer, quem tiver vontade. A gente faz também a arrecadação de tampas e lacres de plástico, né, garrafa, requeijão, esse tipo de coisa, e lá aquelas lacres das latinhas de alumínio e os blisters, né, que são aquelas embalagens de remédio, né, e também notas fiscais sem CPF, para doação ao Instituto Amor Rosa. Eles, de alguma forma, revertem esses itens, né, em numerário para dar assistência a pacientes com câncer. Tá?
Temos também o recadinho com relação ao atendimento fraterno. Nós temos esse atendimento aqui, né? Quem tiver sentindo necessidade de bater um papo, desabafar, conversar com alguém, pode chegar aqui. Nossos trabalhos começam 8h15, né? Esse horário que eu comecei a falar aqui. Pode chegar tipo 15 para as 8, sempre vai ter algum trabalhador disponível para fazer esse bate-papo. A gente faz uma salinha. E por que 15 para as 8? Porque aí dá tempo de ficar uma meia horinha com ele lá, né? Com essa pessoa que vai conversar e vir para assistir o nosso trabalho aqui, né? Ouvir o Evangelho e tudo mais. Nós temos aí livros seminovos para venda, né? E temos uma biblioteca com diversos títulos aí também. A gente aceita inclusive doações de livros espíritas em bom estado para a gente ter para aí. E finalmente o último recadinho com relação ao Evangelho no Lar, né? Que também nós temos. Nós já temos os folhetinhos aí, não sei, nem olhei, mas nós temos um folhetinho com uma explicação rápida, nada de muito sofisticado, né? Que é uma coisa que a gente entende importante, a gente indica fazer em casa, aquele momento de reflexão, entre sozinho ou junto com alguém, com um familiar, com um amigo, que sempre tem. Olha lá, a Deise está mostrando os folhetins chegarem. Fazer aí, reservar um dia na semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que o plano espiritual também se programe para nos acompanhar nesse momento de oração e reflexão. Então, mas aí, quem tiver interesse, não souber, tem um folhetinho lá, e se quiser mais detalhes, não tem muitos mais detalhes, porque é muito simples. É sentar, ler alguma coisa edificante, fazer uma oração, uma vibração, né, em família ou sozinho, não importa, mas reservar um momento, um dia na semana, 15 minutinhos para se conectar aí com o plano espiritual. É bom, faz bem. Então, é isso. Nós vamos então fazer a nossa oração de abertura. Vamos aí fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, agradecendo por este momento em que nos dispusemos a estar aqui reunidos com um ideal comum, voltado ao bem, voltado a ouvir as mensagens e ensinamentos que porventura aqui chegarem, tanto do plano espiritual como do plano material, que somos nós. Agradecer por esse momento. Pedir também que esse momento seja de conexão com o plano espiritual e que o plano espiritual nos ajude naquilo que nós entendemos que necessitamos. Buscando uma conexão sincera, uma oração pura, de conexão com o que há de melhor no plano espiritual, fazendo sempre a nossa parte, também fazendo o bem, também buscando auxiliar o próximo, buscando a caridade e a fraternidade. Que sejamos bem-sucedidos e bem assistidos neste momento, durante os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E hoje o Evangelho vai ser, seremos brindados com o tema medo, com a dona Dilma. Boa noite a todos. Boa noite quem está atrás da telinha. E a última vez, muitas pessoas estão aqui, não sei também se vão lembrar, os inimigos, que eu falei sobre os inimigos da nossa paz, que era a parte 1, e foi falado sobre o orgulho, vaidade, egoísmo, mágoas, ressentimentos e rancores.
Mas tem a segunda parte, tem a terceira também, viu, gente? Olha quanto inimigo nós temos. E os inimigos da nossa paz hoje é o medo. Nós estudamos os principais inimigos da nossa paz, porém existem outros talvez mais agressivos. A ciência, no entanto, penetrando pouco a pouco os domínios da alma, pode ajudar-nos a vencê-los. Vamos conhecê-los e estudá-los, fortalecendo-nos para enfrentá-los corajosamente. Então nós vamos falar sobre o medo. O medo é algo que atualmente domina a nossa sociedade. Dizemos atualmente, mas na realidade, ele permanece latente na intimidade do ser. Nós já nascemos com medo. E o medo nada mais é que o instinto de preservação. Tá? Então, a gente tem que ter um medo mesmo, senão a gente pula de um prédio, não tem medo, vai pular. Né? A criança, como ela não tem ainda a capacidade de saber o que é o medo, tudo, às vezes ela cai de um lugar, ela não tem aquela percepção de medo, se eu cair eu vou me machucar, ela não tem isso ainda. Então, por isso que a gente precisa estar sempre de olho nas crianças, tá bom? E dizemos atualmente, mas na realidade permanece latente na intimidade do ser, fazendo parte, portanto, da história da humanidade. Então, o ser humano, desde que ele começou a habitar este planeta, ele tem o medo. Nada mais era que o medo da preservação da vida. E não podemos dizer que para o homem o medo tem sido algo totalmente negativo, porquanto a sensação de medo, acionando seus mecanismos de autodefesa, leva-os a buscar recursos para dominá-lo. Então, para nós, temos que dominar o nosso medo em algumas, né? Quando a gente vai para o dentista a primeira vez, a criança tem medo, nós temos medo, nossa, medo de tanta coisa, né? A criança não gosta de cortar o cabelo, já visto os meninos quando vão cortar o cabelo pela primeira vez, muitos morrem de medo, não sabem o que vai fazer, se vai cortar a orelha, a cabeça, o que corta, né? Então ele não sabe, aí é o instinto dele não querer se sujeitar, tá? A isso aí. E o homem, ele abrigou-se em cavernas no começo por medo. Medo do quê? Dos animais, que na época deveriam ser bem maiores que ele, né? Medo da chuva, dos granizos, que chovia granizo também, medo dos raios, dos trovões. Então eles arrumavam as cavernas para se resguardarem do medo, né? Do que fosse acontecer com eles. Então ele dedicou-se à descoberta de medicamentos e vacinas. Como? Medo de ficar doente. Às vezes ele adoecia, não sabia. Então ele via um passarinho, uma coisa, comeu uma frutinha ou uma semente, uma coisa, e ele falou, bom, se o passarinho está ali não morreu, vou comer também, vou ver o que acontece. Dali ele começou a ver, comia alguma coisa, olha, isso aí são milênios e milênios, gente, não foi de um dia para outro que aconteceu tudo isso aí. Veio vindo devagar, tá? E ampliando os direitos e deveres da sociedade por medo de sofrer injustiça, ele criou códigos, leis e códigos, para que não houvesse a injustiça. Você vai sofrer, você não vai sofrer, vai ficar por isso mesmo. E por medo também de vestir a camisa da empresa onde ele trabalha, ele veste a camisa, ele tem que fazer o quê? O que o patrão quer. Senão, né? Cartão azul ou vermelho? Se ele cartão azul? Bilhete azul? Hoje vai pela internet. Não tem. Pois é. Hoje vai por WhatsApp. Então, ele, para sofrer injustiça e vestir a camisa da empresa onde trabalha, e por medo de perder o emprego, ele se faz o quê? Ele aceita as coisas. Né? É um medo diferente? Mas não deixa de ser, né, gente? E entendemos dessa forma que o medo é um estado passageiro da alma humana. E, se bem administrado, impulsiona o homem para o progresso. Todavia, quando esse estado se torna permanente,
Então, quando o medo é exagerado de qualquer coisa, ele nos leva ao desequilíbrio. Não é? Tem gente que tem medo, pavor, não vai, não desce, tinha uma amiga que ela não ia no elevador nem que morresse, ela precisava subir 20 andares, ela não conseguia. Ela falou, eu não vou. Ela falou, não vou. Táxi, ela só pegava táxi de quem ela conhecia. Senão ela não pegava o táxi. Então isso já é uma fobia, nem nada que é um medo. Né? Todavia, quando ele se torna permanente, logicamente ele leva a gente ao desequilíbrio. Não só a alma, mas igualmente o corpo. E quando o medo é muito, ele gera o quê? Uma enfermidade. A pessoa fica doente. Ela não se cuida, ela tem um medo, ela tem um estresse tão grande que ela acaba adoecendo. A vaidade, o poder para vencer o medo, ele torna-se demasiadamente audaz e, em consequência, abrindo o caminho para a destruição. Nós mesmos somos nossos inimigos, que a gente não sabe controlar as nossas fraquezas, né? As nossas faltas. Nós temos a capacidade, sim, de encaminhar, mas a gente às vezes se deixa, se joga nas coisas, tudo e não adianta, não resolve nada. O benfeitor do Chico, o Emmanuel, ele nos ajuda a refletir profundamente sobre o tema, ao citar numa de suas mensagens algumas espécies do medo. Vamos tentar recordá-las, refletindo sobre suas causas, a fim de verificarmos quais são em nós as mais dominantes e por que nos dominam e como agir para que delas nos libertemos. Então vamos lá. Vamos fazer uma introspecção para a gente mesmo. Eu vou falando aqui, vocês vão pensando qual é desses 8 medos aqui. Só 8, entendeu? Um pouquinho, viu? Medo de trabalhar. Porque não nos sentimos capazes de executar as tarefas que nos são concedidas e também por não queremos ser mal recompensados pelo nosso esforço. Se alguém tem medo de trabalhar, é só pensar. Amanhã vai com força total para o trabalho, viu, gente? Não pode. Medo de servir. Porque aqueles a quem servimos poderão ser ingratos e não estamos dispostos a sofrer a dor da ingratidão. Né? Então, por que medo de servir? É tão gostoso servir as pessoas, eu acho um barato, eu adoro servir. Prefiro servir do que ser servido. É verdade. Lá em casa, tudo, o Marco frequenta a minha casa há bastante tempo, né, lindo? Quase uma vida. Pois é. Aí, eu adoro servir. Então, quando estão todos à mesa, eu sou a última a sair. Você não vai sentar? Vamos comendo, vamos fazendo. Aí daqui a pouco eu vou sentar. Eu gosto muito, eu gosto dela. Medo de desapontar. Por que será? Porque nós não queremos ser julgados. Olha que bonitinho que nós somos, orgulhosos, né? Que a gente não quer ser julgado, então a gente... Medo de sofrer, porque desconhecemos o valor do sofrimento, interpretando-o ainda como um castigo de Deus. Quando sofrer, ninguém é masoquista aqui, viu, gente? Não é mesmo. Mas nós temos que, às vezes, quando nós não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. E não adianta, nós vamos ter que aprender de qualquer maneira. Então é mais fácil a gente aprender pelo amor. Né? Dói menos, não custa nada, e a gente fica livre logo das coisas. Também gosto disso. Medo da incompreensão, porque nós não desejamos sofrer injustiças. A gente não gosta de injustiça, então nós temos medo da incompreensão. Medo da alegria, porque não nos achando dignos de usufruí-la, julgamos que depois da alegria merecida virá forçosamente a tristeza. Não é? Mas como nós somos bobos, né? Bom, nós temos que ser alegre, gente, divertido, né?
Nós temos mesmo que ter muita alegria. E outra, antigamente falava-se, os antigos falavam, que quem ria muito na sexta-feira chorava no sábado. Não era assim? É. Não, tinha uns lances que vem na cabeça da gente, depois de novinha assim, a gente fala, mas era verdade, fica rindo muito da sexta-feira, que no sábado você vai chorar. Às vezes eu ficava esperando para ver se era verdade ou não. Ou muita gente nem ria na sexta-feira. Ou medo assim, meu colega está triste por algum motivo e eu estou rindo. Então, às vezes a pessoa até se sente mal de ser. Mas eu acho que cada um é cada um, tá? Medo da vida, porque nos sentimos frágeis ante lutas, os desafios e as dificuldades surgidas enquanto vivemos. A vida não é fácil, né? Não é para amadores aqui embaixo, gente. Quem desce, sejam bem-vindos, as crianças que estão chegando, porque aqui a luta é dureza. Não é fácil, não. Não é para qualquer um. Tanto que tem muita gente que desiste no meio do caminho de tonto, porque vai voltar outra vez. Você fugiu da vida agora, através do suicídio ou qualquer coisa, não tem problema. Deus nem vai te recriminar. Mas não me diga, você vai voltar, daqui a um tempo você volta outra vez, vai cumprir o restinho que te faltava. E tem que ser assim, não é? Medo da morte. Quem tem medo da morte? Olha, você quer saber? A maioria que está aqui, todo mundo tem, porque está todo mundo quietinho. Só ela levantou a mão, né? Mas a gente, não é o medo, é a incerteza, é aquilo, por mais que a gente estude, a gente fica, mas e se eu chegar lá e não encontrar ninguém? Como que eu vou ser recebido? O que vai ser? O que acontece? Como acontece? Né? Nós nos questionamos isso. Isso quer dizer que a gente tem agora a nossa sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência, que faz disso da gente. Então, como podemos ver, muitos dos nossos medos têm origem na nossa vaidade, no nosso amor próprio. Outros nascem de nossa ignorância sem ofensa, entendeu? Ignorância quer dizer que a gente não sabe daquilo, por isso que nós somos ignorantes. Que Deus, quando nos fez ignorantes e simples. Então, ignorantes por quê? Porque a gente não sabia de nada. E com o passar das nossas encarnações, cada encarnação a gente vai aprendendo, vai entendendo, leva para outra, já a gente já traz um cabedalzinho lá dentro, né? Aquilo que nós somos, as nossas deficiências, nós sabemos de tudo isso. É que a gente se faz de tonto, né? E não quer ir para a guerra, então a gente joga tudo aí, tá tudo bem. Mas nós indagamos, temos meios para vencer nossos medos? Se desejamos mudar nossa posição diante deles, devemos analisá-los para conhecer as suas origens, depois acionar a nossa vontade e em seguida vamos à ação. Nós temos meio para vencer? Nós temos sim. Só nós pensarmos bem naquilo que nós queremos, naquilo que nós fazemos, aquilo que nós podemos enfrentar. É difícil? É, mas não é impossível. Tá? Imaginemos a seguinte situação. Estamos diante de todos os ingredientes de um bolo de Natal. Então dizemos, nem adianta me ensinar porque eu não vou aprender. Aí já começa, né? O orgulho que a gente falou lá atrás, no nosso inimigo número 1. Mesmo que o primeiro não fique tão bom, os demais vão ficar. E o que mudou na nossa posição íntima? Ao afirmarmos que nunca fiz, e porque nunca fiz, não farei nunca, pois tenho medo e não dê certo, estamos fixando o medo de fazer. E se observarmos bem, existem centenas de posições negativas como essa, interiorizadas em nosso inconsciente.
Então, depois que nós fazemos, nós falamos, se alguém me ensinar a fazer o bolo, eu vou aprender direitinho. Vou lá fazer o bolo, né? Se o primeiro não sair bom, o segundo vai sair, o terceiro. E assim nós fazemos, sabe quando? Quando nós casamos, nunca fomos enfrentar um fogão. E a gente, pela primeira vez, vai num fogão e fala, e agora, o que eu vou fazer? Sempre a mamãe fazia, a gente trabalhava fora. E agora? Aí você fazia comida, o marido não gostava daquela comida. Não gosto dessa comida. Eu falei, e agora que eu faço o quê? Não é? Então, aquilo ali vai fazendo como se nós desistirmos, a gente joga tudo para cima e sai da cozinha e não faz mais nada. Mas nós temos que, esse medo, nós temos que dominá-lo. Nós temos que fazer as coisas direito, aprender. Ninguém nasceu sabendo. A gente traz alguma coisa de outras vidas, nós trazemos. Mas ninguém chegou aqui sabendo lavar, passar, cozinhar. Nem nós, nem nossos pais, e assim, foi indo de geração em geração lá para trás. Tá? Porém, quando dizemos, se alguém quiser me ensinar a fazer esse bolo, creio-me capaz de fazer. Mesmo que o primeiro não fique tão bom, os demais ficaram ótimos. E o que mudou? Ao afirmarem que nunca fiz porque nunca fiz, então a gente fica orgulhoso, eu não quero aprender, eu não vou fazer, quem quiser que faça, está errado. Nós temos que batalhar, gente. Nós estamos aqui nesse planeta não a passeio, nós estamos para aprender a viver com o nosso semelhante, aprender a transportar as nossas pedras do caminho, ter que sair, não precisa chutar pedra, sai, dá a volta, vai embora. Ah, isso vai me fazer mal, eu não quero. Não paguem para ver, porque dói muito. Quando a gente paga para ver as coisas que alguém lá de cima está falando, fulano, não vai por essa rua, vai por essa. E a gente, não, eu vou por aquela porque eu quero ir por aquela. Aí, lá na frente é assaltado. Isso acontecia muito com os filhos. Quando eu falava, ó, não vai por ali, hoje, tem alguém falando, não vai por ali. Ai, mãe, mas você está falando, não vai por ali. Aí, daqui a pouco, 10 minutos depois, voltavam para casa. Isso há muito tempo, porque já estão mortos, já estão adultos. Mãe, me assaltaram. Eu falei para você não ir por ali. Alguém falou para mim, não vá. Você pagou para ver, tá aí. Foi. Então, é bem... O medo da gente é esse, da tema dos nossos bebês. Concluímos, então, que o melhor meio de nos livrarmos do meio de fazer algo é fazer. É enfrentar. É falar, vou conseguir e acerto. Errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, mas na quarta vez já vai sair melhor. Né? Concluímos, todo homem que conquistou através dos tempos foi porque desejou e tentou fazer, mesmo sem saber se daria certo. Quantos e quantos cientistas quebraram cabeça anos e anos e anos, aquilo não dava certo, aquilo não dava certo. Né? Até que um dia deu. Mas se ele desistisse, nós não teríamos, hoje em dia, essa facilidade de muitas coisas. Enquanto nós estamos dormindo, passeando com medo disso, aquilo, os cientistas estão queimando as pestanas, queimando o cérebro, para formar um negócio para a gente usufruir depois. Não é? Então não adianta nada. E muitas vezes nós nos julgamos frágeis, impotentes, mas é preciso mudar essa... Eu não vou porque eu não vou conseguir. Vai sim. A gente consegue, gente, a trancos e barrancos, mas a gente acaba conseguindo. Isso porque o Senhor Deus, quando nos criou, Ele nos deu inteligência e vontade. Então, nós temos duas armas aí para a gente poder lutar direitinho. Usarmos a nossa inteligência e as armas que Ele nos deu, que são as nossas aptidões. Porque nós sabemos que muitas vezes nós temos facilidade em ser alguma coisa, em fazer alguma coisa. E muita dificuldade em outras. Então vamos usar aquela facilidade que nós temos, vamos pôr em prática.
Não precisamos ficar batalhando e chorando porque a gente não consegue. A gente consegue sim. Né? Se pusermos a nossa vontade a serviço da nossa inteligência e estudarmos as leis da vida, conseguiremos transformar o nosso medo em impulso para o progresso de nosso espírito. Viemos aqui para burilar o nosso espírito. Nós não estamos aqui nessa terra a passeio, nem para fazer piquenique, nem nada. Nós estamos para evoluir, para entender o porquê que estamos aqui. Fazer essa pergunta sempre: o que é que eu estou fazendo aqui? Se quiser, o Espiritismo ensina bastante coisa, tá? Se temos medo de enfrentar as lutas da vida, procuremos compreender o que essas lutas representam para o nosso espírito em evolução. E de certo ganharemos coragem para vencê-las. Se temos medo da morte, estudemos as informações que a doutrina espírita nos oferece e passaremos a aceitá-la sem angústias. Se temos medo do sofrimento, estudemos ainda a doutrina espírita, a função da dor, e estaremos preparados para vivenciar. Dói pouco, viu, gente? Quando a gente sabe mais, a gente se entrosa mais na doutrina espírita, que ela ensina, ela explica muita coisa que a gente vem à procura disso numa casa espírita, a gente até vive melhor. A gente sabe que não está só, nós estamos rodeados de bons amigos, de bons espíritos, e estamos rodeados daqueles também que não são tão, tá? Então a gente vai saber, tem que saber dividir as coisas. Muitos estão no meio da solidão, visitando orfanatos, asilos, para acompanhar os que também se sentiam só. Não esperemos estar nos sentindo bem para estudar ou tentar conhecer o desconhecido, e assim nos livrarmos do medo. Hoje eu estava vendo até um negócio lá no Facebook, que a senhora, ela morava sozinha, né? Acho que, não sei se você viu. Não, ela morava sozinha. E aí ela ficou doente. Mas os filhos trabalhavam fora, longe de tudo, puseram ela num pensionato para que ela fosse tratada. Aí quando ela acabou, que ela se tratou, que ela ficou bem e tudo, eles foram buscar. Mãe, agora você já pode voltar para casa. Eu falei, eu não quero. Mãe, mas você tem casa. Mas eu não quero. Ele falou, mas o que nós vamos fazer com a casa, com tudo aquilo que é seu? Vende tudo. Eu não vou sair daqui. Eu me dei muito bem aqui. Então ela andava para um lado para o outro, ela estava curada, ela estava bem. E eles fizeram o que ela pediu. Venderam a casa, tudo. E ela viveu feliz na vida dela, até acho que desencarnado, se é que ela desencarnou aí. Né? Não vamos dizer depois, quando nos sentir mais seguros e firmes, eu vou fazer isso. Começamos a fazer já. Não deixa para depois. Nós não sabemos se vai haver depois. Nós não sabemos se vamos sair daqui até chegar até em casa hoje. Então, ainda bem, né? Se a gente sabe que não vai chegar, a gente não sai daqui de dentro. Dorme. Fica aqui. Você fica aqui, não sai, porque lá fora o negócio. Então, é bem por aí, gente. Né? Por fim, diante de tudo, o que agora examinamos, ampliamos a confiança no poder maior, mas a crença absoluta nas palavras de Jesus, que ele fala, não vos deixareis órfãos. Então nós temos força, fé, coragem para enfrentar o nosso dia, o dia a dia, a nossa luta. Nós pedimos para passar por tudo que nós estamos passando, nem mais, nem menos mais. Então nós vamos ter que carregar nossa cruz com classe, sem choro, né? E vai dar tudo certo. Nós vamos chegar no nosso final, com tudo em cima, com tudo bom. Então vamos acrescentar na nossa vida o poder da fé e a força da prece. A força da fé, a prece, gente, a prece ajuda bastante em todos os momentos. Nós podemos fazer orações até na hora do banho, quando aquela água corre. Então a gente pede para que tudo aquilo que está nos atrapalhando vá para o ralo abaixo.
vocês vão sair do banho muito melhor do que quando entraram. E se todos os conhecimentos e todos os esforços parecerem insuficientes para nos sustentarem na coragem, vamos afirmar com o apóstolo Paulo, que venceu a si mesmo. Ele falou assim: tudo posso naquele que me fortalece. E tudo podemos naquele que nos fortalece, gente. Vamos em frente, vamos com coragem, vamos com força, que tudo se ajeita. Nem toda noite é para sempre. À noite, vem o dia, vem mais uma noite, vem mais um dia, e assim nós vamos vivendo. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. E agora, após as reflexões do Evangelho da noite, vamos nos concentrar para ouvir a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E continuando em silêncio, concentrados, vamos aguardar se há alguma mensagem do plano espiritual. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Boa noite, amigos. Boa noite. Mais uma vez reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus, nosso Mestre. Estamos aqui para levar para os nossos dias a calma que viemos buscar. Aquele apelo que fazemos para a ajuda diária. Se vieram em busca, com certeza todos levarão. Ninguém sai de uma casa espírita sem apoio, sem o carinho, mas para isso basta que haja reflexão em tudo aquilo que ouviram e que vieram buscar. Todos aqui, amigos, são protegidos, amparados pelo plano espiritual, por cada um dos seus anjos de guarda. Deem atenção a eles. Muitas vezes eles mostram o caminho. Basta que nós possamos estar
prontos para ouvir, para ver e para entender, e assim obedecer. Que possam vocês levarem tudo que vieram buscar. Paz, atenção, carinho, amor, força, coragem. Isso faz parte da vida neste óleo. E acima disso, nós vamos dizendo a vocês, estamos sempre juntos. Não se sintam sós. Somos companheiros de caminhada. E enquanto vocês estiverem por aqui, nós estaremos juntos. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja. E agora vamos ao momento de vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus e com a ajuda dos amigos espirituais vamos vibrando pela paz mundial, que o amor se espalhe por toda a terra e que haja diálogo entre os homens em busca do entendimento e da justiça. Que os desencarnados recebam no plano maior a ajuda necessária para dar continuidade ao seu crescimento espiritual através do entendimento e do trabalho. Que os espíritos que estão reencarnando na Terra sejam recebidos com amor e educados no caminho do bem. Vibremos por todos aqueles que caminham pelas ruas sem destino. Que mãos amigas possam ajudá-los a encontrar o caminho da dignidade e o calor de um lar. Todas as criaturas, nossos semelhantes, crianças, adultos e velhos, sejam sempre diante de nós irmãos dignos de respeito e de ajuda fraternal. Contando com o amor do Pai, pedimos que fluidifique a nossa água e, por fim, pedimos por nós mesmos, pessoas ainda com muitos defeitos, mas também com grande desejo de sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, estamos agora no finalzinho dos nossos trabalhos. A gente pede que todos os presentes fiquem em silêncio, concentrados, aguardando a organização da nossa filhinha aqui para todos tomarem um passe. E vamos ouvir a prece de encerramento. Então vamos agradecendo ao Pai Todo-Poderoso pela noite de hoje, que venhamos essa paz, essa harmonia. Sejamos fortes e merecedores para vencermos a nossa jornada aqui viemos. Agradecemos e vamos ter uma semana de paz e luz, um retorno ao nosso lar, para que sejamos fortes e merecedores do que viemos nessa missão aqui viemos. Vamos também nos preparando ao passe para que possamos receber, que sirva de alívio e conforto à nossa matéria e ao nosso espírito. E vamos encerrando com a oração que Jesus nos deu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus e graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém.